A Isa começa aí fazendo pergunta para você. Obrigada, professor. Bom, eu queria começar, a gente falou agora há pouco, né? Não sei se você estava acompanhando aqui, a nota que a gente estava falando em relação a Erdogan, em que houve uma conversa entre os dois países, né, na verdade dos três países, Finlândia e Suécia, e a delegação da Turquia, né, aconteceu na semana passada, mas só foi divulgada ontem essa conversa, em que realmente a Turquia foi bem firme ao dizer que não vai abrir mão do não. Né, eles não vão aceitar realmente essa adesão. Alguns especialistas estavam até acreditando que seria ali uma barganha, uma tentativa de negociação ali, tem outros interesses por trás em relação a essa negativa da adesão desses países à OTAN e que no final a Turquia acabaria cedendo. Porém, ele foi bastante firme aqui, Erdogan, dizendo que eles não, os países lá não estão sendo honestos nem sinceros em relação ali aos Kurdistão, ao partido que eles acusam que são terroristas que existem nesses países. E ele realmente afirmou que não vai concordar, não vai autorizar esses países a entrarem na OTAN. Eu queria entender, né, já que a gente já sabe ali os detalhes, né, da neutralidade desses países, vem falando muito em relação a isso, mas agora com essa afirmação mais contundente de Erdogan após esse encontro com essas duas delegações desses países, o que muda? Você acredita que realmente a Turquia vai se opor à entrada desses países à OTAN? O que tem por trás disso? Bom, vamos lá, Isabela. Bom, primeiro, quando nós falamos sobre a questão da Turquia na OTAN, nós precisamos entender que existem dois vetores aqui, um externo e um interno. Por enquanto, mais importante o interno, ou seja, é Erdogan buscando se qualificar perante a população turca, especialmente os seus eleitores. Né? Todas as dificuldades que nós estamos passando aqui no Brasil em relação à inflação, em relação aos desdobramentos da pandemia e agora com a guerra na Ucrânia, isso é um denominador comum em vários lugares do mundo. Né? Então, a Turquia também, o governo turco também responde perante a sua população pela boa ou má condução durante a pandemia. E agora houve uma enorme oportunidade para o governo turco, e vamos lembrar que a Turquia não é uma democracia liberal, enfim, se formos muito exigentes em relação a esse critério. É uma democracia iliberal ou efetivamente uma autocracia. Então, um regime de cunho autoritário. E diante disso, existe agora a oportunidade para o governo turco buscar um maior apoio, ou recuperar o apoio que perdeu durante a condução da pandemia. Então essa é uma enorme oportunidade, como vocês muito bem colocaram. Os países nórdicos são grandes hospedeiros de pessoas consideradas de oposição em relação ao governo de Istambul. Né? Não só Suécia, não só Finlândia, mas também, por exemplo, Noruega, Dinamarca, acabaram reconhecendo muitas vezes asilo, refúgio, né, a pessoas de diferentes linhas de oposição ao governo de Ankara. Né? Bom, ao mesmo tempo, temos também uma fonte externa. Na questão externa, nós temos a Turquia se colocando como uma potência que busca negociar a relação entre Rússia, por um lado, e o Ocidente, por outro. E nesse sentido, Erdogan, o governo de Ankara, vem há muito tempo se aproximando do governo de Moscou. E dificilmente vai mudar essa posição por conta deste evento. Muito pelo contrário, o governo de Ankara vem se mostrando um apoio importantíssimo para Moscou. E por isso é natural que crie obstáculos em relação à possibilidade inédita de participação de dois países que por muito tempo tiveram políticas de neutralidade vigorosas, especialmente a Finlândia, em relação à Rússia.